vamos dar início a mais uma atividade do Simpósio de Literatura Maranhense. Esta atividade, que é a nossa penúltima deste simpósio, que se chama, então, Palestra número 2, e que vai discorrer sobre a trajetória de Humberto de Campos. Nosso convidado é o professor Dr. Giscard Farias Agra, que é da Universidade Federal da Paraíba. O professor Agra é docente da Universidade Federal da Paraíba, possui doutorado em História pela Universidade Federal de Pernambuco, 2014, mestrado em História pela mesma instituição em 2008, bacharelado e licenciatura nos anos de 2005, bacharelado, e 2009, licenciatura, em História pela Universidade Federal de Campina Grande e bacharelado em Direito pela Universidade Estadual da Paraíba, em 2003. Tem experiência na área de História, tanto em pesquisa como em ensino de graduação, com ênfase em Teoria e História Cultural, bem como em História do Direito, atuando principalmente nos seguintes temas: História do Corpo, Doenças, Epidemias, Higienização, História dos Sistemas Jurídicos. É autor, em 2014, da tese Quando a Doença Torna a Vida um Fardo, a trajetória de Humberto de Campos, de 1928 a 1934, que é obrigatória para quem quer conhecer a vida de Humberto de Campos, a obra de Humberto de Campos, e um pedaço da nossa história muito importante, que foi aí de 1900 a 1930. Tá? Na sua tese, há uma passagem brilhante, tá? Quando o Giscard Agra acaba citando uma frase de Humberto de Campos, que está lá nos seus diários, que é esta frase aqui, e o Agra cita: a minha paixão, diz Humberto de Campos, pelo trabalho mental, a minha fome de escrever, de produzir, tem talvez as suas raízes mais profundas no meu egoísmo. Que pretendo eu, em verdade, ao idear uma obra vasta, uma bibliografia numerosa? Pretendo apenas que meu nome me sobreviva, que se fale de mim quando eu já repousar no seio da terra. Eu me mato, pois, para dilatar a vida. Quero enganar a morte, deixando no mundo meu rastro, para que os estudiosos de amanhã me procurem, depois que ela me tenha levado. Tá? Então, essa frase, que foi citada pelo professor Agra, ela é uma frase muito significativa. Né? Mais de 85 anos depois, nós estamos aqui, né, discutindo essas questões todas. Professor Agra, seja muito bem-vindo. Né? É uma honra para nós, do evento de literatura maranhense, né, do Grupo Gelma, da Universidade, receber o senhor aqui. Tá? A sala é sua, tá? Fique à vontade. Bom, agradeço inicialmente o convite, agradeço o convite do professor Dino Cavalcante, o Grupo de Estudos de Literatura Maranhense também, o GELMA, Universidade Federal do Maranhão. Antes de partirmos para a exposição, gostaria inicialmente de desejar a todos e a todas muita saúde, muito cuidado, porque afinal de contas estamos em uma pandemia que está cada dia pior. E assim, gente, necessariamente a questão, uma coincidência, porque a gente vem aqui discutir doença e morte, né? Enfim, não teria momentos melhores para fazer isso, mas vamos lá. Primeiro, eu gostaria de primeiro esclarecer como é que eu cheguei ao Humberto de Campos. E aí, essa chegada ao Humberto de Campos, ela diz respeito muito ao que foi minha trajetória na graduação de História. Então, na graduação de História, lá na UFCG, eu acabei me voltando muito para estudos sobre morte e doenças, coisa leve, né? Assim, naquela época, a historiografia brasileira sobre as doenças, ela estava começando a dar uma engatinhada maior, muito em virtude de determinadas epidemias que ocorriam mais distante do nosso lugar, mas que tanto esse estudo sobre doenças e epidemias lá na historiografia geral, de modo geral, como também agora na historiografia brasileira, começou a me interessar muito,
especialmente para identificar como é que a sociedade ela alterava determinadas lógicas internas, culturais, determinadas sociabilidades a partir da presença de doenças. Não sabia eu naquele momento, então quase 20 anos atrás, que depois a gente experienciaria, né, muito empírica e presente, como é que a sociedade ela se altera a partir das doenças. Então, na graduação, muito me preocupou isso, e na medida em que eu fui para mestrado e doutorado, também me preocupava não mais apenas identificar como é que a sociedade, de um modo geral, lidava com a questão do patológico de forma epidêmica, mas como é que os próprios corpos individuais, como é que os próprios sujeitos, os próprios particulares, eles começavam a reelaborar a sua própria forma de ver e enxergar o mundo a partir da presença da doença. E aí, de maneira muito direta, quando eu fui pensar esse objeto mais para o doutorado, porque aí no mestrado eu ainda estava muito preso à questão da história social, mas quando eu fui pensar mais esse objeto para o doutorado, efetivamente eu cheguei ao nome de Humberto de Campos, por uma série N de motivos. Mas eu cheguei a ele especialmente em virtude da doença, que começa, de fato, de maneira geral, corroer o seu corpo e definhá-lo nos últimos anos de vida, ou ao menos da maneira como ele expunha isso. Então, doença, hipertrofia da hipófise, então, um mau funcionamento da hipófise dele que provocava determinadas alterações corporais, então, o crescimento exacerbado da cabeça, das extremidades, das mãos, dos pés, isso fazendo com que houvesse uma pressão muito forte diante de alguns órgãos internos, então ele tinha muito problema de próstata, de bexiga, enfim, quando eu efetivamente identifiquei o Humberto de Campos, e acima de tudo com aquele grande interesse também de o sujeito que era um dos homens de letras, como eles colocavam muito, um sujeito que era um homem de letras lá da Primeira República, inclusive Primeira República que eu já tinha investigado lá nos trabalhos anteriores, porque o meu foco dentro da história do Brasil era a Primeira República. Então, um homem de letras lá na Primeira República, que era um sujeito extremamente lido, que era um sujeito que produzia muito, e era um sujeito que conseguiu, dentre outras coisas, congregar ou adquirir admiradores nos dois polos ideológicos políticos daquele momento. Afinal de contas, politicamente ele era avesso ao grupo de Vargas, foi deposto, especialmente com o golpe de outubro de 30, mas posteriormente ele ganha alguns cargos e é colocado enquanto um sujeito admirado pelo próprio Vargas, assim como outros rivais políticos também, que de forma geral conseguiam fazer com que ele fosse visto naquele momento enquanto, sim, um sujeito que produzia muito, vendia muito e era muito amado, por assim dizer, por uma vastidão de leitores que ele tinha conseguido congregar. Então, eu chego ao tema através dessa preocupação. O sujeito que era doente, o sujeito que produziu diários, então produziu um diário, produziu relatos de como é que a partir do momento que a doença começa a afetá-lo mais no corpo, então a partir de 1928, ele começa a produzir os seus relatos sobre como é que ele está sentindo essa doença, então como é que ele está revendo o mundo, como é que ele está lendo o mundo a partir disso. Então, o objeto específico que eu quis procurar era justamente sobre esses impactos, que a partir do momento que o corpo se sente doente, a partir do momento que a doença de fato começa a atacar mais o próprio cotidiano do Humberto de Campos, ele passa a reelaborar a sua própria experiência no mundo. Eu chego com essa preocupação. Preocupação essa que, de maneira geral, estava extremamente documentada, ou havia uma ampla quantidade de fontes, que eram justamente os textos que ele havia produzido inicialmente. A minha pretensão era analisar apenas mesmo os diários e as memórias dele. Então, ele publicou em vida Memórias 1886 a 1900, publicado em janeiro de 33, que inclusive foi colocado pelos próprios jornais daquele momento como sendo uma obra exemplar, uma obra educativa, uma obra que mostraria como o sujeito pode vir, como o próprio Humberto de Campos coloca, como um sujeito que nasce feio, na pobreza, consegue efetivamente vencer na vida e se colocar e cuja vida consegue se colocar enquanto um modelo na qual os jovens podem se espelhar. Então, como Humberto constrói essa noção pelo texto de memórias dele,
como sendo justamente esse exemplo, esse modelo de que, mesmo com todas as adversidades da vida, o sujeito poderia vir a vencer como ele havia vencido até um determinado momento. Então, inicialmente a minha pesquisa era especialmente com relação ao texto, os livros de memórias, então, tanto o Memórias de 33 quanto as Memórias Inacabadas, que foram publicadas logo após o falecimento dele, inacabadas, quanto os 2 diários que foram publicados na forma de livros em 1954, como o Diário Secreto. A minha dificuldade naquele momento, inclusive, era porque esses textos eles não eram mais editáveis, né? As últimas edições eram de décadas atrás, e de que aí eu tive que efetivamente trabalhar com né, livros que eu comprei, a coleção, eu comprei logo a coleção completa, e uma coisa péssima para historiador, que é ter alergia, era meio complicado para lê-los. Eu tive que fazer tive que digitalizar todos os livros para poder lê-los digitalizados, porque senão... Inclusive, que é uma coisa que me levou ao tema como é que o corpo relê o mundo a partir da doença, justamente porque eu era doente e vivo doente. Mas, enfim, é uma coisa que muito me apetece investigar. Então, a minha pretensão inicial era justamente trabalhar a questão os livros de memórias e os livros os diários secretos. Mas a partir do momento que eu comecei a me debruçar sobre essa literatura, eu percebi que era impossível analisar o Humberto apenas por essas obras. E aí eu ia ter que ampliar a margem de fontes. E aí eu fui efetivamente para aquilo que era mais, aquilo que caracterizou mais a presença do Humberto de Campos enquanto literato, que foi a produção das crônicas. Mas ainda assim, ampliando, e essas crônicas, a grande dificuldade das crônicas é porque vários livros de crônicas do Humberto de Campos foram publicados após a morte dele, e mesmo aqueles publicados ainda em vida, simplesmente juntavam todas as crônicas publicadas cotidianamente nos jornais, sem necessariamente identificar em que momento é que aquela crônica lá do livro tinha sido publicada no jornal. O que implica dizer que alguns livros que reúnem crônicas, eles misturavam tanto crônicas de 1933, quanto crônicas de 1932, quanto crônicas... Então não havia essa organização por tema. E aí me levou a que necessariamente eu precisasse identificar em cada livro, e são vários, em cada livro, cada crônica daquela, quando é que ela foi originalmente publicada nos jornais. Justamente porque a minha pretensão era fazendo um comparativo entre o que ele registrava nos diários e o que ele publicava nas crônicas nos jornais, então, por dia, por datas ou por aproximações de datas, tentar perceber quais eram os reflexos daquilo que ele registrava no diário supostamente íntimo, apenas supostamente, porque ele tinha pretensão de publicar, mas era no momento que ele se mostrava mais aberto a falar as coisas que ele não falava publicamente. Então, aquilo que ele registrava no diário íntimo com aquilo como ele elaborava a crônica. Então, se havia algum reflexo disso, a partir do momento que ele registra nas crônicas, a partir do momento que ele registra no diário uma determinada perturbação de ordem biológica, de ordem patológica, se isso repercute ou não diretamente sobre a maneira como ele elabora essas crônicas. Então, o objeto a gente analisa a partir disso, as fontes a gente analisa a partir disso, mas, acima de tudo, eu quero fazer remissão a um debate que houve neste evento, na terça-feira, que justamente a pretensão que eu tive foi exatamente a de analisar como é que Humberto faz uma escrita de si informado pelo elemento patológico. E isso é uma coisa fundamental, porque eu costumo dizer que eu não biografei Humberto. Eu não trabalhei com Humberto de Campos. Eu chamo Humberto porque, tipo, quando eu fui reler, inclusive, a tese, eu vi que várias vezes eu botei Humberto. É íntimo, né? Ficou muito íntimo, enfim. Mas como é que a escrita de si do Humberto, ela, na verdade, ela não me dá o que foi o sujeito histórico. Ela não me dá o que foi Humberto de Campos enquanto pessoa, mas me mostra uma imagem que Humberto de Campos quer colocar para a sociedade, a maneira, portanto, como ele quer ficar sendo conhecido na sociedade. Ou seja, aquilo que eu vou colocar na tese justamente como sendo a construção da vida dele enquanto um modelo exemplar de alguém que abandona determinados vícios
para adquirir uma certa iluminação, e ele colocando a doença justamente enquanto elemento que separa o Humberto viciado, Humberto, por exemplo, daquela tradição que ele próprio havia instaurado na década de 20, de um autor várias vezes dito enquanto imoral, de um autor que, inclusive, assinava seus textos a partir do pseudônimo Conselheiro Xixi, de um autor que simplesmente era considerado como um autor maldito e imoral, para um autor que vai emergir no início da década de 30, para um autor que vai emergir mais especialmente entre 32 e 33, como alguém que se mostra não mais enquanto um conselheiro zombeteiro, como era aquele que assinava da revista A Maçã, mas como um sujeito que está ali justamente para dar conselhos de vida e para mostrar como a sua própria vida, que tá sendo supostamente purificada por meio da dor, este sujeito estaria preparado para dar conselhos para os outros que sofrem. Inclusive, uma das frases que ele coloca, que eu também coloco na tese como abrindo um dos capítulos, é justamente a ideia de que aquele que não tem uma história triste para contar não teria efetivamente uma lição de vida. Então, acima de tudo, eu não trabalho com o Humberto de Campos enquanto sujeito histórico, não comprando, portanto, o discurso que ele elabora, acreditando que esse discurso efetivamente é o Humberto. Mas eu trabalho com um discurso que ele elabora para ele, para uma construção da identidade que Humberto quer vender para a sociedade. E eu percebo justamente como o livro de memórias ele é fundamental nisto. E como o livro de memórias, publicado em 33, ou especialmente como os primeiros... Na verdade, a doença começa mais propriamente em 28, como é que a partir da segunda metade do ano de 1928, ao longo de 1929, e mais propriamente na década de 30, ou no ano de 1930, ele vai prometer para si mesmo, ele vai começar um planejamento, um projeto de construção de sua vida neste sentido, de se colocar enquanto um sujeito que já cometeu vários diversos erros, repleto de vários diversos vícios, mas que está conseguindo ser purificado por conta justamente da doença. Então, como é que ele vai projetar a vida dele enquanto uma obra de arte, para mostrar como escapar dos vícios e atingir uma purificação. Então é a partir disto que eu analiso o livro de memórias, em que ele vai narrar os primeiros anos da vida dele, desde seu nascimento, em 25 de outubro de 1886, até o ano de 1900. Então, como é que este livro, ele na verdade, ele reflete os interesses ou a maneira de ver a vida do Humberto Doente, lá de 1932. Como é que Humberto Doente, em 1932, constrói uma narrativa de sua vida, acima de tudo, focada na exposição, ou como eu coloco, especialmente por conta da tradição católica de onde ele vem, da expiação de seus pecados, da confissão, humildemente. Ele coloca que as memórias foram, acima de tudo, influenciadas pelas confissões, Santo Agostinho e de Rousseau. Então, como é que ele usa o Memórias 1886-1900 como justamente esse elemento de expiação, para confessar os seus erros, para confessar os seus vícios, pretendendo justamente por esta confissão ele atingir a purificação. Então, todos os relatos anteriores, ou todos os relatos do livro de memórias dele são vistos justamente sob este viés. Não analisando, não perguntando se de fato ele tinha feito aquilo, não se de fato as coisas haviam ocorrido da maneira como ele colocava, ou se aquilo ali era de fato como ele pretendia, ou como ele expunha, na velha questão de ilusão biográfica, do leitor acreditar que ele de fato está sendo sincero, está sendo completamente honesto, de que as coisas tinham ocorrido daquela forma exatamente. Então eu analiso efetivamente o espelho, aquela imagem que ele constrói para ele, aquela imagem que ele pretende expor. E para isso eu acompanho a narrativa de Humberto, justamente ele expondo a sua triste condição de ser um sujeito que nasce, perde logo no início de sua vida o pai, então uma figura que vai aparecer muitas vezes enquanto um handicap, assim, para ele, na sua própria formação. Ele, posteriormente, lá na década de 30, ele vai associar muito
essa fraqueza do próprio corpo dele. Estamos aqui na primeira metade, estamos aqui nas primeiras décadas do século XX, então ele vai analisar muitas vezes que a fraqueza do seu próprio corpo está justamente direcionada à inexistência de uma figura altiva masculina na sua formação. Ele coloca aqui muito, inclusive, da sensibilidade que ele tem, inclusive aquelas que ele vai demonstrar nas crônicas lá na década de 30, ele atribui a justamente ter sido formado ou ter sido criado exclusivamente por mulheres, especialmente pela sua mãe, tendo uma irmã e com as tias, as irmãs da mãe. Então, a figura do pai, para Humberto, ela some muito rapidamente no início de sua vida. O pai dele morre, se eu não me engano, ele estava com 6 anos de idade ainda, ele estava muito novo. E essa figura, de fato, ela vai ser constantemente lembrada pelo Humberto como sendo uma figura ausente na sua formação, o que faz com que ele aplique necessariamente a vinculação de que a ausência do pai levou a que várias vezes ele se sentisse muito desprotegido em determinados tipos de situações sociais. Então, a questão de nascer de uma família pobre, 1886, inclusive em vários e diversos contextos de decadência. Daqui a pouco eu posso, inclusive, dar uma expressão para isso, que está na parte final da tese. Mas ele nasce num determinado contexto, ele nasce no período monárquico, 1886, e logo em seguida a monarquia cai, vem a república. Nasce num contexto em que a família é extremamente pobre, e o meio de subsistência era muito organizado pelo pai, e o pai morre rapidamente. A mãe, necessariamente, sim, ele nasce em Miritiba, né, atualmente cidade de Humberto de Campos, no norte do Maranhão, 150 quilômetros, se eu não me engano, de São Luís. Então ele nasce em Miritiba. Posteriormente, com a morte do pai, ele precisa se mudar junto da mãe, justamente para morar junto à família materna da mãe. Então ele vai morar em Parnaíba, que vai ser vai ser o locus específico da infância e da adolescência dele, onde ele constrói, onde ele planta dá início ao que é o cajueiro, ainda hoje celebrado, como a gente estava falando antes, que ele coloca enquanto uma das crônicas, considerada uma das crônicas mais belas escritas no Brasil, que é o Amigo de Infância, que inclusive é bela, mas é muito trágica, porque de maneira geral coloca que Humberto de Campos ele se sentia tão só que a companhia dele era o cajueiro. Então, mas é muito bela aquela crônica que está presente no livro de Memórias, e de que muitos vinculam, inclusive, ao fato de que as portas da morte ele ainda fez uma última visita ao cajueiro, e aí vinculam o início ao final da sua vida, justamente colocando que o cajueiro o acompanhou e permaneceu mesmo após a sua morte. Então, Humberto ele tem a infância e adolescência iniciada no Maranhão, posteriormente lá em Parnaíba, às vezes volta, inclusive, em virtude justamente da necessidade de trabalhar, então ele precisa efetivamente parar os estudos, não chega a concluir o que a gente chamaria do fundamental hoje em dia. Precisa começar a trabalhar. Nesse início de trabalho, ele vai trabalhar em algumas coisas menores, até efetivamente ele conseguir uma condição de vida melhor, mas apenas quando ele precisa se mudar novamente, e agora lá para o Pará e para o Amazonas, onde ele, inclusive, começa a padecer de outra doença. Então, ele é atravessado de doença. A vida toda dele é repleta de doença. Inclusive, lá no Amazonas, quando ele chega por volta de 1908, e já começa uma certa vida. Nessa época, ele já está escrevendo alguns textos para jornais locais, e aí começa a se associar à oposição ao prefeito de então, e aí essa associação faz com que o prefeito vá ao coopte. Ele é cooptado, então ele escreve inicialmente nos jornais contra o prefeito, posteriormente passa a escrever em favor do prefeito. Em 1912, o jornal onde ele escreve em favor do prefeito é empastelado, ele inclusive é agredido fisicamente em um determinado lugar da cidade, sai correndo, fugido para o Rio de Janeiro, chega ao Rio de Janeiro em 1912. Em 1912, inclusive, eu consigo perceber muito bem que
essa maneira como ele sai correndo lá do Amazonas faz com que ele chegue ao Rio de Janeiro sem querer se envolver logo diretamente em questões políticas, mas ele acaba se envolvendo também em outras rixas que, chegando ao Rio de Janeiro, querendo começar a construir uma fama para ele dentro do próprio espaço jornalístico e mais especialmente dentro do espaço das crônicas, ele já havia produzido anteriormente o livro de poemas dele, mas não é a melhor parte da obra dele, a parte dos poemas, muito vinculado lá ao neoparnasianismo. Ele é colocado, inclusive, na história da literatura como sendo aquele meio termo ali, entre o final do século XIX e início do século XX, então é pré-moderno, que na verdade mistura uma série de tendências, uma série de coisas. Então a parte poética dele mesmo não é lá muito interessante. Quando chega ao Rio de Janeiro, ele vai se dedicar mais à escrita de crônicas, à escrita de análises literárias. A questão é que ele sai fugido por conta de questões de disputas políticas, chega ao Rio de Janeiro, quer evitar inicialmente disputas políticas, se envolver em política, mas acaba se envolvendo com outras rixas que dizem respeito justamente a enfrentar quem era o grande cronista do Rio de Janeiro daquele momento, que era o Paulo Barreto, o João do Rio. João do Rio, inclusive, a rixa do João do Rio com o Humberto de Campos, que é meio complicado a gente analisar hoje em dia por aquilo que se escreve, porque hoje a gente consegue perceber que produzindo textos mais pessoas voltadas a uma análise dos textos do João do Rio, e que acabam assumindo uma certa bandeira de defesa ao João do Rio, em detrimento do Humberto de Campos. Humberto de Campos, costumeiramente, é visto mais enquanto o sujeito que promoveu a briga com o João do Rio. Era o sujeito que, inclusive, várias vezes colocado enquanto homofóbico, enfim, ele é acusado de diversas coisas por conta disso. Às portas da morte, Humberto até admite que muito dessa rixa ele podia ter cessado, mas acabou não cessando, porque naquele momento, então, ao longo da década de 1910, né, segunda metade da década de 1910, segundo o próprio Humberto de 1933, ele não tinha ainda a maturidade que ele tinha naquele momento para simplesmente parar essas brigas. Essas brigas, inclusive, que geraram algumas narrativas bem pitorescas. Uma é dizer que a própria mãe do Paulo Barreto foi conversar com o Humberto de Campos para fazer com que o Humberto parasse de assediar, por assim dizer, o Paulo Barreto. O Paulo Barreto o João do Rio escrevia uma coluna, o Paul Moll, no jornal, que justamente ele celebrava algumas autoridades do Rio de Janeiro naquele momento, e aí toda vez que uma autoridade aparecia no Paul Moll do Paulo Barreto, na semana seguinte, Humberto escrevia lá na sua coluna, chamada Pele Mole, um texto justamente criticando a pessoa que tinha aparecido na do Paulo Barreto. Então aí as pessoas passaram a não querer mais aparecer na coluna do Paulo Barreto, do João do Rio. E aí há uma série, o próprio João do Rio disse, já acadêmico da ABL naquele momento, o próprio João do Rio afirmou que a própria campanha difamatória que ocorreu contra a eleição de João do Rio para a Academia Brasileira de Letras, em algum momento começou-se a dizer que o próprio Humberto de Campos tinha promovido essa campanha difamatória, mas tipo, o Humberto nem estava no Rio de Janeiro na época ainda. Ele ainda estava lá no Amazonas. Mas o próprio João do Rio afirmou que se o Humberto de Campos fosse eleito, Humberto vai ser eleito para ocupar a cadeira 20 na Academia Brasileira de Letras em 1919, mas o próprio Paulo Barreto afirmou que se Humberto fosse eleito para a Academia Brasileira de Letras, o João do Rio não entraria mais na ABL, exato. Não entraria mais. E realmente ele não entrou. Ele só entrou depois porque já estava morto. E aí foi velado lá. Mas aí o Humberto de Campos, ele acaba se envolvendo, justamente nesse ponto em que ele, mais ou menos por volta, mais ou menos não, no ano de 1918, ano da gripe espanhola, né, enfim, é justamente no ano de 1918 que o Humberto vai, de maneira geral, se associar a uma determinada disputa que ocorre no Maranhão. É justamente a eleição de 1918 que descarta o Coelho Neto enquanto um dos candidatos da chapa oficial do Partido Republicano. Naquele momento, especificamente, era a ideia de que o Coelho Neto, ou o que é colocado, e aí nesse ponto são jornais que me dizem,
que era colocado era a necessidade de sempre o Maranhão continuar sendo representado por um homem de letras lá na Câmara dos Deputados. E aí o Coelho Neto teria, enquanto o príncipe dos prosadores, enquanto o sujeito que já tinha uma obra vasta, extremamente consagrada, ele manteria ainda aquele vínculo com a Atenas brasileira, aquilo que a gente discutia lá no início no início do evento, no início da semana. Então, que o Coelho Neto ele teria um certo direito àquilo ali, se não ser substituído por algum outro que representasse ainda toda essa tradição literária de que o Maranhão tinha tanto se destacado ao longo dos séculos anteriores. E aí não, o Coelho Neto é preterido ao Marcelino Machado, que era um médico. E aí justamente essa retirada da candidatura do Coelho Neto do grupo situacional vai gerar uma série de intrigas entre o grupo, especialmente o Humberto de Campos. Ele vai se associar muito. Humberto vai se colocar enquanto um grande admirador do Coelho Neto e grande amigo dele, segundo o próprio Humberto, teria sido o Coelho Neto que teria o recebido no Rio de Janeiro quando ele chegou em 1912. Eles vão, inclusive, um vai ser padrinho do filho do outro, o Coelho Neto vai ser padrinho do filho do Humberto. Então há uma relação muito forte entre eles, uma relação de amizade mesmo, justamente porque vinculava muito suas origens maranhenses e sua tradição de sujeitos, de homens de letras que vincavam efetivamente esse interesse e essa ligação direta com o Maranhão lá na capital federal, lá no Rio de Janeiro. Então, a suposta traição que ocorre contra o Coelho Neto vai gerar no próprio Humberto de Campos uma pretensão de possibilitar lançar o seu nome como substituto ao Coelho Neto em outras eleições como vingança ao que foi feito ao Coelho Neto anteriormente. Então, ao longo especialmente na eleição de 1924, que coloca o Marcelino Machado contra o Magalhães de Almeida, que inclusive vai ser o padrinho político do Humberto de Campos. Humberto de Campos é votado já na eleição de 1924, sem que efetivamente ele tenha oficialmente lançado o seu nome. Apenas supostamente, teriam sido votos espontâneos do povo maranhense em reconhecimento ao seu grande filho que o representava lá no Rio de Janeiro, na arte literária. Mas ele efetivamente vai ser candidato posteriormente em 27, eleito, e em 30 também eleito como deputado federal. Perde o mandato em 30 com o golpe o golpe varguista de outubro de 1930, e depois acaba sendo eleito também na de 1934, mas não chega a tomar posse porque ele vai falecer em 5 de dezembro de 1934. A década de 1920, de maneira geral, ela vai colocar o Humberto de Campos nessa disputa política, muito vincado às disputas dos partidos republicanos do Maranhão, quanto também a disputa com relação a estabelecer um lugar para si dentro do próprio campo literário no Rio de Janeiro, tanto pelas crônicas, quanto, inclusive, pela fundação da revista A Maçã, em que ele cria um pseudônimo, né? Ele cria um sujeito que é identificado como sendo calvo, de 71 anos, paulista, que se denominaria como Conselheiro XX, que é onde ele vai efetivamente produzir sua literatura mais criticável. Literatura criticável esta, porque em muito era colocada como sendo feminina, como sendo imoral, como sendo não própria para jovens, como sendo não própria para uma sociedade da moral e dos bons costumes, que era um discurso muito presente naquele momento, né? A moral e os bons costumes, os verdadeiros valores da família. Naquele momento se usava muito esse discurso. E aí, justamente, a gente chega a 1928, quando ele vem de toda uma trajetória em que ele atuou furtando, por exemplo, seu próprio tio, quando era mais novo. Ele atuou difamando os seus rivais dentro de um espaço de literatura para poder garantir o seu, que era no espaço da produção das crônicas no Rio de Janeiro. Um espaço também de disputa altamente política em virtude dos grupos
do Maranhão, que ficavam se digladiando, especialmente os marcelinistas contra os magalhanesistas, e especialmente também num espaço de alta crítica que ele faz aos seus próprios colegas da Academia Brasileira de Letras. Academia Brasileira de Letras, que recebeu Humberto de Campos quando ele tinha apenas 33 anos, mas que era majoritariamente formada por sujeitos que já estavam, tipo, para além, já eram mais velhos do que 60 anos. Não difere muito, né? Hoje em dia a academia ainda está, assim, bem... Mas, naquele momento, o próprio Humberto relata diversas vezes, determinadas impressões, determinadas críticas a certos discursos que eram proferidos por acadêmicos. Então, alguns acadêmicos que começavam a proferir discursos, e Humberto registrava no seu diário que não sabia como é que eles tinham sido eleitos, porque eles não sabiam juntar lá com CRA, não sabiam formular frases, não sabiam, inclusive, várias vezes apontando a acadêmicos que durante certos discursos estavam dormindo. Então, inclusive, isso foi terrível, porque eu passei 4 anos lendo esses negócios, e quando eu fui ver uma palestra de um acadêmico, era só Humberto de Campos falando na minha cabeça, não está juntando uma coisa não, isso está meio esquisito. Enfim, então o Humberto, ele vem de uma longa trajetória de alta crítica feita, de vários e diversos atos plenamente condenáveis por ele posteriormente, mas que a partir do momento que ele passa a sofrer na pele, passa a sofrer no corpo, a expressão do mau funcionamento de sua hipófise, a partir do momento que o corpo passa, de fato, a clamar que ele está doente e a exigir que ele desse uma parada ou minimamente cuidar, especialmente quando ele tem o cargo cassado em 1930, que era a principal fonte de renda dele, e que ele precisa se dedicar cada vez mais a produzir mais crônicas para vender a mais jornais, para poder trazer como outra frase muito conhecida dele, transformar os miolos da cabeça em miolos de pão, ou seja, usar o cérebro, usar a mente para poder escrever cada vez mais, para poder trazer pão para casa, para poder trazer alimento para casa. O quanto mais ele vai entrando nessa questão de uma completa decadência, mais ele consegue perceber, primeiro, que a morte está circundando o tempo todo, que o definhamento está vindo inicialmente do corpo, posteriormente da sua própria tendência literária, por assim dizer, posteriormente o seu próprio espaço político, com a cassação do seu cargo em 30. A morte vem acompanhando também pelo progressivo falecimento de amigos próximos, de colegas, de familiares. Se a gente for, por exemplo, para o último ano da vida de Humberto, 1934 até hoje foi o ano mais mortífero para a Academia Brasileira de Letras, porque foram apenas 7 acadêmicos que morreram, sendo o 7º justamente Humberto, em dezembro, antecedido pelo Coelho Neto, em uma semana. Então, na medida em que na medida em que a vida do Humberto vai chegando mais próximo ao fim, e ele vai percebendo isso, pelas dores no corpo, pelo seu progressivo empobrecimento, em virtude da renda não estar mais dando, pela falência na possibilidade de manter-se ativo durante muito tempo, ele começa efetivamente a produzir este que seria o seu canto de cisne. Ou seja, ele começa a tentar produzir esse projeto que é o de manter-se vivo mesmo após a morte. E esse projeto ele vai efetivamente consolidar nas memórias. O projeto dele inicialmente era que, de fato, as memórias elas consistissem no relato de sua vida de 1886 a 1927, e de 28 até 34, a sua história seria justamente provocada ou identificada pelo seu diário secreto, pelo seu diário, que era secreto assim em termos, né? Porque Humberto, apesar de tentar mostrar uma pureza, uma purificação de sua alma, justamente por conta de todo o sofrimento que ele estava passando, apesar de tentar mostrar isso para a sociedade e começar a ter um engajamento muito forte na condenação a determinados tipos de práticas sociais, na denúncia, inclusive, do sofrimento de determinados grupos sociais,
dentre outros, os grupos femininos. Então, há determinadas crônicas que ele condena veementemente algo que o STF apenas recentemente decidiu, que era qualquer tipo de alegação de lavar a honra por meio do sangue, seja a própria legítima defesa da honra. Então, Humberto, lá em 33, ele já condenava isso. A condenação, inclusive, a todo o antissemitismo, que ele já... Então, Hitler ascende como chanceler em 33, Humberto está escrevendo justamente nesse momento, e ele condena veementemente, colocando, dentre outras coisas, a necessidade de que o Brasil abrisse as portas para os irmãos judeus que, eventualmente, estivessem fugindo de uma opressão que estivessem sofrendo na Europa. Então, a questão também da condenação de determinados tipos de práticas contra os negros, então, negros, mulheres, judeus. O Humberto, efetivamente, ele, a partir do momento que ele coloca para si que a vida dele tem que ser construída enquanto uma obra de arte que faria com que, mesmo os nossos vícios mais pesados, mesmo os nossos atos mais condenáveis, eles poderiam ser sanados, poderiam ser purificados, contanto que o sujeito confessasse e se abrisse para isso, ou seja, esse elemento de purificação pelo sofrimento que vai estar muito presente na obra do Humberto nos últimos anos de sua vida, mais propriamente de 32 até 34. Vai ser essa perspectiva de uma expiação da vida que vai levar a que Humberto produza o Memórias 1886, 1900 e 1900. Vai ser essa pretensão de expiação que vai possibilitar justamente que Humberto tente enganar a morte. Enganar a morte dessa forma, que não é apenas a sua morte física, mas é a morte de uma série de referências, uma série de lugares em que efetivamente ele ocupava e que foram paulatinamente sendo escanteados. Por conta da hora, me permitam apenas fazer uma leitura muito rápida para reforçar essa noção. E também fazer Humberto, assim, como nós não somos íntimos, né? Então eu gosto de falar que Humberto é efetivamente um pé frio. Ele é muito pé frio. Porque essa série de crises pelas quais Humberto passa, de maneira geral, há uma coincidência muito forte de que vocês vão ver. Por exemplo, quando se coloca, Humberto era muito lido naquele momento, posteriormente à sua morte ele continua sendo muito lido, mas a partir de um determinado momento ele é basicamente esquecido. Então hoje não se produz, hoje até que já está, de certa maneira, voltando. Eu falei, inclusive, que eu precisei ler as obras digitalizadas porque eu tive que comprar, mas o Instituto GEA, né, no momento final da minha tese, voltou a publicar, então teria agradecido muito mais se tivesse publicado ainda antes da tese, que é livro novo, mas enfim, mas já está vendo essas republicações. Mas, acima de tudo, Humberto, eu digo que ele é muito pé frio, e isso nos ajuda a compreender, porque alguns dos elementos que... ele foi esquecido por quê? Porque apenas a literatura dele não era boa. Não é necessariamente isso. Há várias diversas crônicas dele que são muito... os contos também. Eu não trabalhei especificamente os elementos que estivessem muito fora da pretensão de um relato do cotidiano. Mas o Monstro e Outros Contos, por exemplo, que coincidentemente fala sobre uma deficiência nos olhos, né? Então, o sujeito que vai perdendo as vistas, e chama-se um médico alemão para poder tratar ali. Coincidentemente, Humberto morreu em 1934, sendo cirurgiado por um médico alemão, que inclusive estava em passagem pela Argentina. Mas, enfim, só para eu poder lançar assim, algumas ideias com relação ao porquê de Humberto, ou pelo menos para a gente pensar alguns elementos para além meramente de uma qualificação menor ou pior de sua literatura. Mas o Humberto, como eu disse, eu vejo muito Humberto como um sujeito que, né, não estava... É meio pé frio demais, por quê?
E aí, me permitam rapidamente a leitura, só para não tomar muito mais tempo do que aquilo que foi acordado. Então, Humberto nasceu no seio de uma família tradicional e escravista no Maranhão, em meio à crise desse modelo instaurado no Brasil há 64 anos. Então, o modelo da monarquia e da escravidão, que era mais antigo do que isso. E no momento em que o Maranhão enfrentava mais uma vez a renovação do discurso de decadência produzido no seio de suas elites. Então, 1886, estamos falando. Então, 1886, 1889, a gente deixa o modelo monárquico, vai para o modelo republicano. Quando foi morar no Pará, por volta de 1908, esse estado vivia em plena efervescência da chamada Belle Époque amazonense, desde o século anterior, sustentada pela extração e exportação da borracha, e o seu líder político, Antônio Lemos, estava à frente do poder há mais de 10 anos. Pouco mais de 4 anos depois da chegada de Humberto, caíram as exportações de borracha, encerrou-se o ciclo econômico e o Estado foi levado à quebra financeira, propiciando o golpe laurista de Lauro Sodré, que tomaria o poder depondo Lemos. Ou seja, ele chega em 1908, em 1912, toda aquela estrutura ali que vinha de décadas acaba. Já no Rio de Janeiro, consagrou-se poeta neoparnasiano por sua eleição para ocupar a cadeira número 20 da Academia Brasileira de Letras, apenas para, em 1922, estar no seio da instituição que foi o principal alvo de críticas dos intelectuais que comandaram a Semana de Arte Moderna em São Paulo, condenando-a como sendo o antro do conservadorismo e do mais retrógrado existente na literatura. E mais, eleito e reeleito deputado federal em 27 e em 30 pelo grupo político que permanecia à frente do poder no Maranhão desde 1892 e que apoiava Washington Luiz e a República do Café com Leite, foi deposto pelo golpe de 30 que levou Getúlio Vargas à chefia do governo provisório, passando a partir de então a viver sob o constante medo de ser deportado pelo regime. Então, é pé frio, rapaz. Assim, é pé frio. Chega um negócio meio que desanda. É claro, assim, só para poder tirar onda com o meu próprio objeto. Não há uma relação, mas é o Mick Jagger do Brasil, da Primeira República, né? Onde chega, o negócio vai. O Humberto, apesar de toda a sua. Apesar de, naquele momento, ele de fato ser considerado como um grande autor, um grande homem de letras, há uma série de fatores que levariam, de fato, o seu progressivo apagamento ao longo das décadas. Dentre eles, toda essa série de crises da qual se instaura, dentre eles, o próprio fato de que o modernismo vai ter muito mais eficácia e execução mais a partir da década de 50 e não de 22, mas a partir de 50, colocando o 22 enquanto um mito de fundação do modernismo. A questão também da disputa que houve judicialmente contra a Federação Espírita e o Chico Xavier, por conta de obras supostamente psicografadas por ele, e também, acima de tudo, por conta da própria questão do Diário Secreto, que começou a ser revelado lá em 1950 e publicado em 1954. Por fim, sim, agora, para terminar, como eu disse, Humberto, apesar de todo esse espírito iluminado que muito foi desconstruído lá quando do Diário Secreto, houve uma verdadeira confusão com relação a isso, mas Humberto também sabia lidar com aquilo que o Diário Secreto não era tão secreto, né? Inclusive, originalmente, o nome dele seria Diário de Enterrado Vivo, mas o Diário Secreto, ele não era secreto porque os próprios acadêmicos da Academia Brasileira de Letras sabiam que o Humberto escrevia um diário que ele dizia que era secreto, e muitos acabavam se furtando a realizar ou a comentar determinados tipos de coisas, dizendo justamente porque sabia que Humberto iria escrever isso no diário, em algum momento isso ia vir à tona. E Humberto sabia muito bem lidar com isso, porque vez por outra ele tinha esse tipo de questão, isso aí é uma coisa boa para o diário, fazendo com que sim, apesar de todo esse elemento meio purificador com o qual Humberto constrói a si mesmo e com o qual Humberto quer ser lido e visto pela sociedade enquanto tal, mas, né, ele ainda sabia usar dessas estratégias para alguns tipos de divertimentos, muitas vezes, inclusive, registrados nos seus escritos. Gente, assim, de maneira muito rápida e extrapolando um pouco o tempo que foi proposto, pedindo desculpas por isso, essa é a minha fala, e aí ficamos aí abertos para o debate.
Eu agradeço a todos e a todas. Giscard, nós agradecemos muito, né, esta sua fala, né, extremamente interessante, abrangente, e traz à tona episódios muito importantes, relevantes da vida de Humberto de Campos, né? Então, antes de conhecê-lo, a gente já tinha lido a sua tese, né? Desde dezembro, novembro, dezembro, a gente comentava aqui no grupo, e que era uma leitura obrigatória. Aquela tese ela não pode ficar guardada, né? Ela não pode ficar guardada. Está aqui o título, né? Deixa eu ver se eu coloco. Em 2014, né? Quando a doença torna a vida um fardo, a trajetória de Humberto de Campos. É uma leitura obrigatória para todos aqueles que querem conhecer um pouco de Humberto de Campos e, sobretudo, está aqui o PDF da tese, o Gladson colocou agora, que quer conhecer um pouco da questão do Maranhão, da política. Essa tese ela é surpreendente. Bom, nós abrimos então para questões, nós vamos atrasar um pouco o nosso café, vamos começar por volta aí de 4h15, tá? E nós vamos tirar 15 minutos aí para fazer essa reflexão. Então, estão abertas as questões, Neres, Samara, quem quiser aí fazer, é só ligar o microfone, estão abertas as inscrições para alguma consideração, tá? Mauro, vamos lá. Boa tarde. Primeiro, parabenizar o professor pela fala, muito boa mesmo. E eu queria só tirar uma dúvida, saber a sua opinião sobre um ponto específico. A sua fala girou muito em torno dessas questões sobre como o livro de memórias é uma espécie de chave de leitura que o Humberto entrega para a gente, entrega para o futuro, uma chave de leitura de como ele quer ser visto, né? Como ele quer que a sua vida passe, como que ele quer que a gente passe a sua vida em revista. Enfim, outras questões que o senhor colocou, como o fato da publicação das memórias terem, de certa forma, desconstruído a imagem do conselheiro XX. Eu queria saber, da tua visão, professor, como que tudo isso se encaixa naquela, entre aspas, polêmica daqueles 3 capítulos do Memórias que não foram publicados, né? Que é o primeiro, o segundo e o terceiro capítulos para Freud, né? E não estão nem nessa última edição que o senhor mostrou para a gente aí, que é a edição feita pelo GEA, né? Organizada pelo Sebastião Moreira Duarte. Tem até algumas notas dele dizendo que consultou família, consultou a Academia Brasileira de Letras, e esses documentos não estão em lugar nenhum, né? Esses 3 capítulos estão perdidos. Eu queria saber se existe alguma hipótese, se isso tem um caminho de resposta para esses 3 capítulos dentro dessa noção de reconstrução que o Humberto queria fazer da história dele. Com relação tem algumas, com certeza tem algumas questões que ficaram muito de fora ainda dos textos, não apenas dos memórias, mas, por exemplo, no próprio Diário Secreto, quando houve toda aquela polêmica, inclusive com supostas ameaças de morte à família, se viesse a publicar, e aí que a família teria inicialmente publicado de uma forma a extrair determinados conteúdos de lá, ou apenas a fazer abreviação com relação aos nomes, mas que fica claro efetivamente que tem coisa que realmente não está presente. Alguns elementos que fiquem de fora, especialmente quando ele coloca a questão a gente estava bem acostumado, porque quando no Diário Secreto ele fazia referência a Freud, é porque ele ia falar alguma coisa sexual. Então ele ia falar alguma coisa assim que era não nomeável sequer para ele próprio. Então, a questão de determinados... Eu não lembro exatamente com relação a esses capítulos, mas a questão é de que, tanto na publicação original quanto nas publicações posteriores,
a obra, efetivamente, houve um certo recorte com relação a extrair determinados tipos de informações ou determinados tipos de conhecimento que, de fato, não alimentavam ou não diziam respeito diretamente àquela imagem que ele queria preservar. A imagem que ele queria construir e, a partir dessa construção, preservar para si. Isso a gente consegue perceber claramente, tanto com relação a uma imagem que ele constrói para si, quanto com relação à maneira como a própria família vai lidar com o espólio. Porque a família teve muito papel nisso, especialmente na questão do diário secreto. Então, toda a obra do Humberto, necessariamente, ela trabalha com esses elementos de recorte. Especialmente, e aí foi o que eu enfatizei mais com relação ao diário secreto, especialmente questões que desconstruíssem essa imagem, como, por exemplo, mesmo passando pelo crivo, mesmo passando pela anuência da família, quando foi publicado, que houve também um racha entre os próprios filhos. Então, a filha dele não queria que fosse publicado, porque poderia desconstruir a imagem com a qual ele era conhecido. Os dois filhos, especialmente o Humberto Filho, dizia que não, porque era a vontade do pai ser publicado, então tinha que ser publicado. Aí o outro recebe ameaça de morte por telefone, então aí entra-se num certo acordo justamente de publicar, mas eliminando tirando aquela gordura meio incômoda que existiria ali. Necessariamente é a ideia de aquilo que se expõe, aquilo que se publica, deve minimamente estar de acordo com a imagem que se quer preservar, tanto quando em vida, no caso de memórias e a maneira como o próprio Humberto organizou as memórias, quanto com relação à maneira como das publicações posteriores, que sim, houve alteração em determinados tipos de trechos específicos de alguns capítulos, como houve algumas exclusões de alguns capítulos que meio que desdissessem, como a própria imprensa na época colocou. Analisar, por exemplo, o impacto da publicação do diário secreto no início da década de 1950 é um elemento que daria em si mesmo um longo trabalho. Eu ainda ensaiei alguma coisa na tese, justamente para mostrar o quanto, para dar a possibilidade de perceber como naquele momento muito de um staff de instâncias de poder acabou se voltando contra a manutenção do Humberto de Campos enquanto um sujeito a ser lido, mas muito por conta disso, porque algumas das pessoas que eram nomeadas, algumas das pessoas que eram identificadas, Humberto, inclusive, foi um dos principais responsáveis por espalhar aquela questão de que o Machado de Assis que era o pai do Mário de Alencar, né? Então, o Humberto, ele enfim, é esse negócio, né? Ele já fez muita coisa, né? Mas justamente isso, quando começam de fato a ser publicados, então há essa ideia de revista, apesar de que muitos não admitem que tenha sido passado o crivo na obra. Por exemplo, o Diário Secreto mesmo, a família, quando publica em 1954, ela afirma categoricamente que tudo que ele escreveu estava publicado. Mas não é bem assim, porque efetivamente dá para perceber claramente na obra como há excetos que foram retirados e há determinadas incompletudes. No Diário Secreto, por exemplo, os últimos meses de 1932 simplesmente não estão registrados. E isso a gente efetivamente não tem como saber se não estão registrados porque foram excluídos ou se não estão registrados porque Humberto estava mais focado na escrita das memórias do que dos diários. E aí acaba caindo para a gente justamente apenas a tentativa de interpretação da maneira como de fato é colocada. Há um interesse por trás na exclusão dessas últimas partes, há um interesse por trás, há um interesse da família ou do próprio Humberto naquela época, simplesmente em omitir, ocultar determinados nomes, afinal de contas não era um diário íntimo e que ele próprio supunha poder colocar tudo para fora da maneira mais clara, mais visível possível, mas ainda assim a gente consegue perceber como há determinados cortes, ainda que não confessados. Ok? Muito bem. Mais alguém, minha gente?
Mais alguém? Vejam como o Giscard conhece fatos, episódios. Eu acho que ninguém conseguiu narrar. E ali eu não sei se não é uma crônica, Giscard. Quando você nos faz adentrar a sala em que Humberto de Campos foi operado, com aqueles médicos todos em volta dele, aquilo ali não é mais só uma tese, é uma crônica que você escreveu sobre essa cirurgia. Se você tira aquela parte e nos dá para ler, todo mundo diria uma bela crônica, né? Os últimos minutos de vida de Humberto de Campos, o Giscard consegue descrever, né, com uma escrita de um cronista da vida pública brasileira, né? Então, é excepcional naquela parte da sua tese sobre os últimos momentos de Humberto de Campos. Como é que você chegou a esse ponto, Giscard? Aí os primeiros 3 capítulos, né, eu sempre começo tentando narrar. Eu acho assim que isso é muito influência da literatura. Tá? A pessoa vai investigar um literato, um homem de letras, a pessoa tem um amplo interesse, um histórico interesse em obras literárias, especialmente clássicas, essas coisas. Quando eu fui me debruçar sobre a escrita, eu não posso, e seria até um desrespeito ao Humberto eu narrá-lo apenas de forma plenamente objetiva. Deixa eu construir o cenário, deixa eu construir. E isso, em muito, o próprio Humberto me facilitou, né? Porque a maneira como o Humberto escrevia, narrava, aquela cena, por exemplo, aquela cena inicial do Danúbio Azul tocando e ele narrando, aquela comparação entre a maneira como ele vê o corpo naquele momento, mas ele voltando lá para um baile no Pará, 20 anos antes. Então, todas essas questões, de maneira geral, elas estão na obra do Humberto. Quando eu fui construir, eu imaginei justamente como é que a gente poderia iniciar cada capítulo mostrando ou reconstruindo de forma literária o mais próximo possível. Não sou da área, mas efetivamente como essa narrativa ela poderia dar conta de mostrar de forma literária um determinado evento. Nunca, claro, apenas inventando, mas pegando elementos esparçados na obra do Humberto e juntando ali para dar uma possibilidade justamente de a gente se colocar no lugar que estava, no lugar do acontecimento, para a gente poder, efetivamente, e a pretensão era essa, fazer com que o leitor ele conseguisse ver aquilo ali, se colocar naquele lugar e ver as personagens efetivamente em ação. Então, eu agradeço, inclusive. Poxa, é espetacular. Quem lê a tese do Giscard vai adentrar como se estivesse lendo uma crônica, um romance, uma novela, um conto, e um quase cadáver, Humberto de Campos deitado numa cama e vários médicos ali em cima dele operando, né? Então, isso está na tese do Giscard sobre Humberto de Campos. Muito obrigado por essa escrita. E eu vou encerrar com a palavra do Luiz Fernando Almeida, que levantou a mão aqui, tá? Porque a gente vai, então, ter que encerrar essa primeira atividade. Sou Luiz Fernando Almeida. Olá, boa tarde a todos. Eu cheguei agora às 16 horas e tive a grata surpresa de encontrar o debate sobre Humberto de Campos. De fato, é um grande escritor e que eu tenho me dedicado algum tempo ao estudo dos contos e poemas amazônicos do Humberto de Campos. De fato, é uma outra vertente muito interessante. Nós conhecemos muito sobre Humberto de Campos memorialista, mas Humberto de Campos contista é uma outra faceta bem interessante e que observamos muito essa retomada do Humberto de Campos à mitologia. O professor explicou brilhantemente, mas só para fechar com alguns pontos, eu acho que Humberto de Campos, além da sua faceta como político, como alguém que percorreu esse Brasil de norte a sul, sempre movido por circunstâncias históricas, assim foi no Pará, foi em Belém, com a queda dos Lemos, aí ele vai para o Rio,
Mas a escrita de Humberto de Campos é essa escrita multifacetada, quer seja nos contos amazônicos, nos poemas, a mitologia sempre está presente. E ele foi um grande escritor, mas também foi um grande leitor. Ele deixa isso nas memórias, que ele foi uma criança que leu tudo. Ele foi um leitor voraz de vários títulos e vários gêneros. Acho que tudo isso concorreu para a sua escrita, uma escrita que dialogou com vários campos, da filosofia, a mitologia grega, greco-latina, principalmente. E parabenizo ao professor pela exposição e espero poder ler a sua tese. Obrigado. O Giscard agora precisa urgentemente transformar essa tese num livro. E como ele fez um trabalho belíssimo, um trabalho de alto fôlego, e mapeando, inclusive, onde essas crônicas foram publicadas, em que jornal, em que época, como aconteceu isso. É um calhamaço, precisa agora ter esse trabalho de fazer isso, e agora ele tem que ser também cobrado pelos maranhenses, que eu acho que é hoje o pesquisador que mais conhece a trajetória de Humberto de Campos no Brasil, sem dúvida nenhuma, né? Então, diante da tese dele, a gente sente que Giscard leu tudo sobre Humberto de Campos e de Humberto de Campos, e nada passou, nem esse detalhe que eu imaginei que o Giscard não ia tocar, ele tocou. É quando Humberto de Campos ouve de um cidadão lá no Rio de Janeiro que o nariz do Mário de Alencar, que entrou na academia em 1904, entrou em 1904, e entrou de uma maneira que, enfim, Machado usou de poder de influência para colocar o filho de Alencar dentro da academia. O Alencar, que já era patrono da cadeira de Machado de Assis. E, então, o cidadão conta que o nariz do Machado de Assis era idêntico ao nariz do Mário de Alencar. E um belo dia, o Humberto de Campos vai até um consultório e o médico diz, olha, ele saiu um colega seu daqui. E o Humberto pergunta, quem é? É o Mário de Alencar. E o Humberto pergunta, me diga uma coisa, senhor, o que é que o Mário de Alencar tem? E o médico diz, epilepsia, ele é epiléptico. Aí o Humberto registra no diário, né? Colhi duas quase provas de que realmente Machado é o pai biológico do filho do Alencar. Tá? Enfim, né, esses detalhes todos estão na pena do Giscard, que não deixa passar absolutamente nada da trajetória de Humberto de Campos, nada, nem o brinquedo roubado, nem o cajueiro, absolutamente nada, tá? Mas, professor Giscard, vejam só, eu vou passar a palavra ao senhor para fazer suas considerações finais. A gente vai encerrar essa primeira parte da tarde, tá? Então, o senhor tem aí 2, 3 minutos para fazer as considerações finais, tá? Só para complementar aqui o que eu não deixei passar, eu, inclusive, identifiquei erro na biografia que o filho dele escreveu sobre ele. Né? Então, o filho que não sabia nem quando é que a tia havia morrido, disse que a tia morreu com 9 anos de idade, quando na verdade ela sobreviveu muito tempo, enfim. Mas é interessante isso. Mas, gente, eu agradeço a oportunidade, muito, tipo, essa tese já foi defendida em 2014, então 7 anos, e logo em seguida, então, o processo de construção da tese foi, assim, bem complicado, né? Todo mundo que já defendeu uma tese, escreveu uma tese, deve minimamente lembrar dos esforços. Então, para essa daqui também foi, mas especialmente porque eu estava tratando de uma história, então eu me aproximei muito da história do Maranhão justamente para poder escrever a tese, então acabei entendendo coisas que eu sequer fazia ideia que existissem. Mas um trabalho extremamente prazeroso. E revisitar agora, 7 anos depois, e sim com a necessidade, com o compromisso de que tem que ser publicada, então a gente está... Eu, inclusive lamento não ter podido estar presente na fala do professor Henrique Borralho,
que o professor Henrique Borralho fez parte da banca. Mas, enfim, eu agradeço a oportunidade, portanto, de expor essas considerações, algumas das considerações presentes no trabalho. Estou me comprometendo, sim, a publicar o quanto antes que seja possível. Só vou passar em revista ainda algumas questões de concordância que, relendo agora, eu percebi que naquela época, questão de tempo, essas coisas todas, algumas coisas passaram. Então, eu vou rever agora para poder publicar. E justamente para a gente poder... E para deixar claro também, até na fala do Luiz, que o meu objetivo foi, o meu foco, o meu lugar foi minha preocupação era uma, mas a obra do Humberto, ela é extremamente vasta para análise, seja pelos contos, seja pela parte dos poemas, seja pela parte das próprias crônicas mesmo, já afinal de contas, eu analisei as crônicas buscando efetivamente um objeto, mas se formos analisar as crônicas por outros vieses, por outras coisas, por exemplo, também, inclusive, que no diário, a gente entra em contato com a campanha que foi feita contra a Amélia Bevilacqua, a esposa do Klaus Bevilacqua, que estava tentando entrar na Academia Brasileira de Letras, mas o grupinho dos acadêmicos simplesmente não admitia que mulheres se candidatassem à academia. Naquele momento ainda tinha isso, e Humberto relata isso. Então, tanto o diário, quanto as crônicas, quanto os contos, a obra do Humberto, de maneira geral, é muito vasta, e apesar de ter construído sua carreira intelectual, no caso, sua carreira de produção, fora do Maranhão, mas Humberto é um autor que efetivamente dialoga muito com o Maranhão, especialmente nas questões políticas, mas também com relação àquela sua criação inicial. Então, eu fico muito grato pelo convite, por poder expor isso para vocês e poder contribuir, inclusive, para esse pensar a história do Maranhão aqui na Federal do Maranhão. Então, agradeço inclusive aos comentários colocados no chat, e fico à disposição aí para eventuais futuros novos encontros e cafés, assim que a pandemia acabar. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, tá, Giscard? Muito obrigado realmente, tá?